Com o final do ano, chegam as temporadas de promoções e dependendo do que foi comprado, tem também a entrega do produto, né? Muitas vezes, essa entrega demora e acaba se transformando em uma verdadeira dor de cabeça. E o que não faltam são exemplos de aborrecimento. Há 2 meses comprou um vestido do jeito que queria para usar na noite de Natal. Eu comprei no site de uma roupa desde o dia 7 de outubro e até hoje não recebi. Disseram que chegou no correio, eu vim ver se está aqui hoje. Disseram que ia chegar rápido, até hoje não chegou. Isso sem contar golpes que acompanharam a explosão de compras feitas pela internet. O e-commerce, uma modalidade de vendas que cresceu mais de 30% após a pandemia e que teve aumento de mais de 100% em alguns segmentos. A gente se deparou com uma surpresa. A gente foi abrir, ela achou estranho, né, o celular. Ela viu que, poxa, tinha algumas coisas aqui meio que, né, tava aqui aberto a caixa. E aí quando a gente foi abrir o celular, a gente se depara com a mandioca. Agora repara que esses são apenas cuidados e problemas do varejo. O período de férias esse ano também coincide com a retomada do turismo, que segue bombando. Só no Rio, os hotéis projetam uma ocupação média de 70% durante o verão. E muita gente espera utilizar pacotes e passagens aéreas canceladas no período de pandemia. Olha só, já está em vigor, gente, uma lei que está prorrogando as regras para o reembolso de passagens aéreas durante a pandemia. Essa norma que foi criada no ano passado, agora vale até o próximo dia 31 de dezembro. Mas na hora de remarcar, os problemas têm sido frequentes, até porque a regra tem detalhes que podem complicar a vida do consumidor. Quais são as principais dicas para evitar aborrecimentos nas compras de Natal e também na hora de organizar viagens de férias? Quais são os seus direitos nas compras feitas pela internet? E se as coisas derem errado, como agir? Eu sou Elisa Martins e estou com o Roberto Maltic e nesse episódio conversamos com a jornalista Luciana Casimiro, editora da seção Defesa do Consumidor do Globo. Fique com a gente! Luciana Casimiro, antes de falar dos cuidados com compra de Natal na hora de preparar as férias, tem um tema bastante recente para o consumidor, que foi a Black Friday. Teve algum passivo que ainda ficou para trás e que o consumidor pode resolver? Por exemplo, relacionado a entregas, relacionado à propaganda enganosa. Ainda há o que fazer em relação a essas compras? Tem sim. O Procon São Paulo divulgou na última semana que teve mais de 700 reclamações, a maior parte delas por problema de atraso, mas também tem questões de propaganda enganosa, falsa promoção, a famosa maquiagem de preço, em que a gente parece ter descontos maiores do que de fato teve, e muita gente reclamando que depois de fechar a compra, o preço mudava. E em alguns casos, depois que você fechou, ou seja, você perdeu a possibilidade de comprar em outra, eles te dizem que aquele produto não está disponível. Para tudo isso tem o que fazer. Você pode reclamar, consumidor deve reclamar aos PROCONs para que eles tomem providências. O volume de reclamação muitas vezes é importante para que ele tenha dimensão do dano e possa aplicar multas, penalizar as empresas que agiram com práticas abusivas ou até a gente pode dizer desonestas. No caso da propaganda enganosa, o PROCON do Rio já notificou e multou 3 grandes varejistas, exatamente por propagandas que eram dúbias e ofertas que se mostraram não ser exatamente aquilo que eles colocavam no momento do desconto. E aí não tem prazo, a pessoa pode a qualquer momento recorrer, protestar contra isso. O prazo, na verdade, muita gente talvez ainda esteja dentro do prazo de entrega, né? Porque quando tem uma promoção, muitas vezes a varejista, ela amplia o prazo de entrega. Quanto a isso, não há problema, ela pode te dizer que vai te entregar em 30, 45 dias. O que as pessoas têm que ter em mente é que a oferta, ela vincula a empresa. Então, se ela diz que vai te entregar em 20 dias e não entregou, ela pode sim ser punida, você tem direito a reembolso, a comprar um outro produto. O que acontece na promoção que torna tudo mais delicado é que o reembolso nessa hora não interessa, porque você não vai encontrar aquele produto com o mesmo preço que você comprou. Então, a gente até fez uma matéria recente na Defesa, quem quiser procurar lá no site vai encontrar, mostrando que tem um dispositivo na lei que a gente pode determinar a obrigação de fazer.
Você fala o seguinte, eu não tenho um produto, mas eu quero que ele seja entregue. Porque é o direito do consumidor, ele que escolhe, no caso de um atraso, um problema da oferta, o que ele quer? Ele quer que você cumpra a oferta, ele quer receber aquele dinheiro de volta, ou ele quer um produto similar, aquele crédito para fazer uma outra compra de produto ou serviço. A escolha é dele, não do fornecedor. Com a pandemia do coronavírus, você sabe, né, aumentaram muito as compras online pela internet. Algumas empresas tiveram um crescimento de mais de 120% no faturamento, segundo a Câmara Brasileira da Economia Digital. Agora, Luciana, olhando para frente, o comércio eletrônico, a gente sabe, explodiu de demanda durante a pandemia e está bombando mais do que nunca. E tem muita gente na expectativa para que o seu produto ou o seu presente cheguem a tempo do Natal. Quais são os principais cuidados diante das promessas de entrega rápida, que a gente vê bastante, e como é que o consumidor pode se certificar que não vai ter uma surpresa desagradável? Olha, em relação a prazo, Elisa, é difícil a gente certificar que não vai ter uma surpresa desagradável, né? Porque os volumes aumentam. Eu diria que quando a esmola é muito, o santo desconfia. Uma empresa que às vésperas do Natal te diz que vai te entregar em 2, 3 dias... ele é obrigado a cumprir aquilo. Mas eu acho, por exemplo, se for um presente de criança, o presente do Papai Noel, eu pensaria 2 vezes nesse momento, porque qualquer atraso na entrega, e esse é o principal momento nessas compras próximas ao Natal, ele é muito delicado, principalmente quando você fala em presentear uma criança, ou quem vai fazer amigo oculto, secreto, como dizem em São Paulo. Se esse presente não chegar e a pessoa não tiver dinheiro disponível para uma outra compra, ela pode se ver em apuros. Mas às vésperas do Natal, nessas compras aí que a gente faz de última hora, não é só e-commerce que dá problema, não. Às vezes as pessoas acabam comprando assodadamente e não observam as normas do contrato. Por exemplo, troca por modelo e por cor, que a gente acha tão natural, ela não é obrigatória por lei. A gente só é obrigatório troca por defeito. Então, quando a gente comprar qualquer peça que você vá presentear, o ideal é que você peça ou na nota ou na própria etiqueta que a pessoa determine o prazo e as condições da troca. Outra coisa que é comum é você comprar gato por lebre. Você está comprando um produto que está com defeito e não foi avisado, um produto de mostruário que não vai poder trocar. Tem que ter cuidado porque tem muita pegadinha nessa hora. E aqueles links que aparecem distribuídos por redes sociais, e-mail, para você clicar com ofertas maravilhosas de preço e de prazo, que sempre é um aumento de tentativas de golpe em todas as épocas festivas. Então a gente deve redobrar o cuidado para, nesse afã de comprar rápido e comprar o melhor, não cair numa armadilha. Uma coisa que a gente deve estar atento, que às vezes você está num site, uma grande varejista, mas você não está comprando um produto dela. A maioria hoje dessas grandes varejistas está no marketplace. É como se fosse um shopping virtual. Você põe um monte de loja dentro do seu hub ali, do seu grande site que atrai o público. Mas é bom a gente lembrar, vamos supor que você entrou numa varejista A, na grande, e ela está vendendo lá um produto que é da loja Y. Não interessa, ela é solidária se tiver algum problema. Então, isso já te dá algum respaldo. Mesmo se a loja não for conhecida, se ela estiver abrigada dentro de um grande site, ele é corresponsável. E ficar muito atento na hora de fechar o negócio, quando fechar o preço, se aquele preço é o anunciado. Porque às vezes você faz uma pesquisa rápida e tem uma diferença, mas para aquele valor você vai pagar um frete mais alto e às vezes não vale a pena. Agora, mesmo tomando todos os cuidados, ainda assim a gente pode cair em armadilha, né, Lu? Quem cair na armadilha não deve se envergonhar. Deve denunciar, compartilhar com seus amigos, avisar. E uma boa dica, o Procon São Paulo tem uma lista de sites que a gente não deve entrar. Então, os que já são sabidamente golpes. Então, quem tiver alguma dúvida, viu algum site, está achando esquisito, faz uma pesquisa reputacional e vai lá no site do Procon e vê se ele está entre os sites que devem ser evitados, que já foi identificado que é uma fraude. Luciana, falando ainda de golpe, você falou dessa questão dos links suspeitos. Que outros golpes que são mais comuns no mercado? Tem algum golpe novo nesse fim de ano? Algo a que o consumidor deve ficar mais atento? Eu acho que uma das coisas que a gente deve ficar atento nesse momento é quando você olhar meios de pagamento. Toda vez que você vê um site em que ele tem um único meio de pagamento, ou boleto, ou Pix, é para desconfiar. Por quê? Quando você compra por cartão de crédito, ele hoje é um meio de pagamento mais seguro. Por quê? Você tem a possibilidade de estornar e também de fazer o caminho daquele dinheiro. Quando você faz um pagamento por boleto, ou você fez uma transferência por Pix, agora até saiu uma nova ferramenta que te permite retornar.
O Banco Central diz que a partir de hoje, quem usa Pix vai passar a ter mais segurança. Um dos novos mecanismos para isso é que, em caso de suspeita de fraude, o banco vai poder fazer um bloqueio preventivo do dinheiro por 72 horas. Mas é muito mais difícil, esse dinheiro vai ser instantaneamente transferido e para você recuperar é mais difícil. Então, os meios de pagamento oferecido numa loja virtual, ela pode ser um start para você ligar o seu sinalzinho de alerta ali e o seu desconfiômetro. Se ele só tem boleto ou Pix, desconfie. E sempre que for possível, não é só usar o cartão de crédito, mas o cartão de crédito virtual, porque é aquele que é emitido para uma compra. Então, mesmo que você tenha problema, a chance daquele cartão ser usado novamente em outras fraudes é praticamente zero. Então, acho que essa é uma orientação importante. O meio de pagamento pode ser um sinal de alerta. Luciana, e quando o consumidor desiste do produto? Pode acontecer, ele comprou, mas não quer mais, se arrependeu. Existe troca nesse caso? Como é que funciona? Elisa, se arrepender você pode quando você compra fora da loja física. O Código do Consumidor tem uma previsão de direito de arrependimento para compras fora do estabelecimento comercial. O que é isso? É comprar pela internet, é comprar pela revistinha, é comprar pelo WhatsApp. Tudo que você faz aquisição fora da loja presencial, você tem o direito de se arrepender e até 7 dias da chegada do produto na sua casa. E se você se arrepender, a devolução tem que ser completa, inclusive das taxas, tá? Você devolve o produto, obviamente ele tem que estar em bom estado, não pode estar usado, você tem que ter tudo, a caixa, tudo correto para devolver, e você tem o direito a receber tudo que você pagou, inclusive as taxas. Isso é o direito de arrependimento. Agora, quando a gente fala de troca do produto, comprei mal, escolhi mal, a roupa não vestiu bem, ou comprei uma batedeira, mas na verdade cheguei à conclusão que eu preferia um mix. Isso tem que ser informado no ato da compra, tem que ter claro qual é a regra para troca. Se você pode trocar em algumas lojas, por exemplo, principalmente eletroeletrônicos, esses eletroportáteis, às vezes o prazo é curto, é uma semana. Procure se informar na hora da compra e, de preferência, peça que isso conste da sua nota fiscal, para não chegar lá e falar, não, mas o vendedor te informou, não era essa a nossa política. Peça para que conste da sua nota fiscal, principalmente se for um presente, né? Porque a pessoa às vezes vai chegar e não vai poder trocar. Um cuidado para quem deixar os presentes, muita gente faz isso, compra os presentes das pessoas que não encontrou no Natal na semana seguinte, em janeiro, porque começam as liquidações. Muitas vezes em liquidação, troca é uma coisa que não é possível. Então isso é importante saber. Agora, não é possível por cor, tamanho. Qualquer produto com um defeito, ele deve ser trocado. Há a possibilidade de troca e de conserto. Se for possível o conserto, a empresa tem 30 dias para te dar uma solução. Se não for possível em 30 dias dar uma solução, por exemplo, comprou um liquidificador, ele parou com uma semana de uso. Ela pode, em 30 dias, resolver ou te devolver o dinheiro ou trocar por outro produto. Então, assim, existem regras diferentes para troca, mas é importante a gente se informar na hora da compra. Agora, o direito de arrependimento, ele sempre é garantido quando você compra fora do estabelecimento. Bom, Lu, e aí passou o Natal, passou o Ano Novo, tem férias e as pessoas ainda estão programando férias, né? Lembrando que no período de pandemia, que ainda não acabou, tem muita gente ainda em dúvida, mas pronto para comprar pacote, para comprar viagens, inclusive para utilizar créditos, né, que foram adquiridos durante o período mais grave de pandemia. Obviamente não foi utilizado esse crédito, muitas vezes a passagem foi cancelada, o pacote também, o local não estava mais disponível. Começando pelas aéreas, né, as passagens aéreas. Tem muita reclamação. Quais são as regras mais importantes para o pessoal ficar atento em relação a bilhetes que foram comprados e a empresa aérea cancelou ou não teve voo por causa da pandemia? Falando de turismo, a gente está num momento muito delicado, porque a partir do dia 1º de janeiro, se não for prorrogada a lei que está em vigor por causa da calamidade pública, né, por causa da pandemia, as regras voltam ao que valia anterior a março de 2020, né? Então, anterior à edição das medidas provisórias e à lei
que foi editada posteriormente, mudando regras para reembolso, remarcação de passagem. Esse é um setor em que o número de reclamações aumentou significativamente, principalmente esse ano. Por que esse ano? Porque no ano passado, vários destinos realmente estavam impossíveis de ir, os aeroportos fechados, não aceitando brasileiros. Então as pessoas entenderam que aquele era o momento de esperar o que ia ser. Com a vacinação em alta, né, a gente tem um percentual grande da população vacinada, muitos países abriram fronteiras, essas reclamações começaram a vir. Por quê? Porque o que se determinou, a mudança de regra durante a pandemia foi basicamente reembolso para quem decidisse que não queria mais voar até 12 meses depois do cancelamento da viagem, ou seja, para muita gente esse tempo está vencendo agora, e a possibilidade de você remarcar a passagem em até 18 meses. O que acontece? Houve uma má explicação do que isso significava. Primeiro, as empresas estão dificultando de fato a remarcação, né? A gente teve realmente uma mudança de panorama internacional em custo de passagens, valor do combustível de aviação, aumento de câmbio, mas o fato é que para o consumidor isso nunca ficou claro que ele não teria direito ou teria dificuldade para remarcar sua passagem. Quem pensava em viajar em janeiro de 2021 e não foi por causa da pandemia, achava que em janeiro de 2022 não teria problema de exercer o seu direito. O que a gente vê agora, na verdade, as empresas querendo conceder crédito. O que acontece? Hoje esse crédito não é suficiente para fazer o mesmo trajeto que você faria com seu bilhete, porque os preços estão muito maiores. E isso está causando uma comoção entre as pessoas, porque ninguém tem 50% a mais para desembolsar para fazer a mesma viagem. E, de fato, isso não está claro. Fora isso, o problema é atendimento. Ninguém consegue falar com as empresas aéreas. Eu conversei com uma agente de turismo que ela mesma teve um bilhete cancelado e que mandou mais de 200 e-mails para a empresa aérea. Então, a gente está tendo uma falha severa de atendimento. A própria Secretaria Nacional do Consumidor já abriu um inquérito contra todas as maiores companhias aéreas brasileiras e algumas internacionais, mas, de fato, isso ainda não mostrou efetividade nenhuma, porque a gente não vê melhora nesse atendimento e na resolução dos problemas. E, para isso, também o consumidor pode, claro, fazer algumas reclamações nos órgãos de defesa, na plataforma consumidor.gov e solicitar por escrito uma resposta, já que em muitos casos é impossível fazê-lo porque o fornecedor se recusa a dar qualquer tipo de informação. Que a gente vê o consumidor nesse momento com uma frustração muito grande, com dificuldade de remarcar e tendo muitas vezes com crédito na mão, numa emergência, tendo que recomprar uma passagem. O que é importante o consumidor ter em mente? Se você vai ter uma viagem marcada para depois de 1º de janeiro, se você desistir dessa viagem, diferentemente do que aconteceu até aqui, ou por um caso de Covid na família, ou porque o lugar que você ia, você acha que não está mais seguro, seja o que for, a remarcação era gratuita. A partir de 1º de janeiro, vale o que está no contrato. Se eu desistir de ir para uma viagem, comprei uma viagem para a Bahia e não me sinto segura agora para ir, e eu decidi remarcar ou usar esse crédito, vou ter que olhar o meu contrato e ver se tem multa, taxa para remarcação e para o reembolso continua valendo as regras de reembolso, que é se você desiste, tem multa e tem desconto no valor reembolsado. E no caso das empresas, qual é a vantagem a partir de 1º de janeiro? Se você tiver o voo cancelado pela empresa, aí é a sua escolha, o reembolso imediato, o crédito para uso ou a remarcação para outra época. E sobre os hotéis e os pacotes de turismo, Luciana, muda alguma coisa? Como é que ficou a regra nesse sentido? Muda sim, porque para serviço de turismo, pacote, eventos, foi criada inclusive uma regra específica que dizia o seguinte: até 31 para viagens marcadas até 31 de dezembro, vale isso, tá, Elisa? E se você não pudesse ir, ou se a empresa não pudesse, eles não são obrigados a te dar reembolso em dinheiro, apenas se eles não tiverem como te oferecer crédito. Então isso era meio perverso, porque de repente você não vai querer ir mais, não pode ir em outra época, e eles não eram obrigados a fazer reembolso em dinheiro, apenas se eles não tivessem como te oferecer crédito para serviços posteriores. Então, a partir de 1º de janeiro, não sendo estendida a regra que está valendo atualmente pela calamidade, o consumidor vai poder exigir o seu dinheiro de volta, tanto de pacote de turismo, como hospedagem, como eventos. Essa é uma mudança que beneficia o consumidor.
porque até agora, né, eles poderiam dizer para você, olha, fechou a cidade, mas você pode usar daqui a 18 meses o seu crédito. Pode ser que não faça mais sentido para você, mas eles não eram obrigados a dar reembolso. Mas não tem jeito, além de aguardar para ver se isso vai mudar a partir de janeiro, ou existe alguma previsão nesse sentido? Olha, eu procurei a Secretaria Nacional do Consumidor, a ANAC, não há nenhuma sinalização de postergação da lei que tem validade durante a pandemia, que, se eu não me engano, é 14.034. Não há ainda eles ainda não vislumbram essa ampliação. Então, ao que tudo indica, a partir de 1º de janeiro, valem novamente as regras do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica a esse setor, e as regras anteriores da ANAC. A gente está falando aqui sobre e-commerce, sobre uma complexa legislação que foi de emergência por causa da pandemia, seja para viagem, seja para pacotes de turismo. O sistema de proteção do consumidor está se preparando para essas demandas novas, demandas que vêm dos últimos meses, justamente por conta dessa situação diferenciada, excepcional que a gente viveu no último ano, seja em Procons, seja na ANAC, como você já mencionou. Você acredita que, de fato, as estruturas estão se adaptando para essa demanda? Olha, hoje eu recebi uma resposta da Secretaria Nacional do Consumidor exatamente sobre esse tema, e que eles dizem que estão fazendo um monitoramento próximo e estão com inquéritos abertos. Eu acho que está demorando muito para uma ação que de fato coíba essa prática que a gente está vendo. A gente já está quase 2 anos de pandemia, a gente entende que num primeiro momento as empresas e os consumidores estavam se adaptando às novas regras, à nova realidade, mas já tem tempo suficiente para que o atendimento seja feito com presteza, que a informação seja clara e ostensiva para o consumidor, e isso não está acontecendo. Agora, a gente, enquanto consumidor, a gente não pode se furtar de reclamar, porque entender que a nossa reclamação individual é importante, merece respeito, mas que o volume de reclamação é uma forma importante da gente aumentar a punição dessas empresas que querem reincidir em práticas abusivas. Tentar a negociação diretamente com a empresa, insistir na empresa para não precisar recorrer a um órgão de proteção à justiça, vale a pena ou não? Vale a pena, sim, e hoje existe uma parte da justiça que leva isso em consideração. Se você tentou primeiro um acordo, se você buscou a empresa, quando você faz esse esforço de negociação, a justiça entende que houve uma resistência da empresa em negociar. Então, isso também pode ser um agravante. Infelizmente, Malti, que a gente está numa época que a justiça anda mudando um pouco a sua visão do consumidor e entendendo que muitas coisas pelas quais a gente passa, como a outra menina que eu entrevistei, a Flávia, que mandou 200 e-mails para uma empresa, que isso é um mero aborrecimento. Então, eu acho que a gente, enquanto consumidor, tem que se mobilizar também para fazer valer esse direito, não só a gente do reembolso da passagem, da emissão do bilhete, mas que as empresas respeitem o nosso tempo, respeitem o consumidor e que isso cause um dano a ela. O Brasil não tem uma visão, como tem nos Estados Unidos, de danos punitivos, em que quando as empresas são reincidentes, elas têm uma punição tão alta que elas realmente mudam a forma como agem. Aqui, pelo contrário, a justiça anda reduzindo o dano moral. Então, acho que a gente tem que se mobilizar, entender o que está acontecendo no Brasil, por que algumas visões que a gente tinha favorável na justiça do consumidor agora se voltam contra o consumidor, e exigir os nossos direitos claramente. Saber que reclamar é a única forma da gente realmente conseguir valer o nosso direito. Quem cala e consente está indo pelo pior caminho que pode haver. Luciana Casimiro, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Lu. Valeu, um grande abraço. Eu que agradeço, gente. Até a próxima. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho aí. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.